Meus amigos que já vêm me acompanhando aqui nessa jornada, nesse passeio ao Vale do Jequitinhonha, e outros tantos, né, que porventura aqui aportarem nesse vídeo também, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado por nos acompanhar aqui. Eu espero que a nossa conversa, as imagens, as oportunidades de interação, as reflexões, tudo seja do agrado de quem estiver assistindo ao vídeo. Eu havia, apenas para contextualizar, eu havia ido passear aí no Vale do Jequitinhonha. Nós estamos aí ainda. Foi um passeio familiar, uma visita à região e amigos. Alguns deles eu venho falando nos vídeos anteriores aí, tais como Elton Oliveira, que tem um canal chamado Nordeste Minas Gerais, e ele mostra a beleza das regiões, da região, né? Especificamente essa região aí, que já ficou para trás. Aí nós já estamos bem adiantados, estamos se eu não me engano, aí Itaiobim, aí já estamos chegando em Itaiobim. E vamos continuar na direção de Diamantina. Esse vídeo vai até Diamantina. Eu tô dando uma ligeira paradinha aí, vou fazer um corte ligeiro e continuar o vídeo, só para ajustar o GPS aí, para não coisa de estrada, né? Então quem gosta de estrada, gosta dessas conversas, gosta do som ambiente, né, do carro e essa dinâmica da estrada, né? Eu procuro passar essa sensação de quem está viajando, né? Passar para as pessoas que estão acompanhando aqui o vídeo. E vou fazer uma breve parada no posto ali para abastecer. Estava R$7, e isso em Itaiobim, né? R$7,39, se eu não me engano, ou 49. Eu não sou bom, se bem que esse canal não é para isso, né? Eu não faço questão de ficar explicando quanto é que tá o preço do diesel, né? Eu não consigo me ater a isso, né? Mas eu acho que nesse caso aí estava R$7,39 ou R$7,49. Aí já tinha até abastecido. Eu pedi pro frentista fazer a caridade de jogar uma água, limpar o para-brisa, né? Até mesmo por causa da câmera, né? Para poder a gente conseguir ver melhor a imagem da estrada, né? Mas, e ele, de um nível de educação fantástico, foi muito atencioso comigo, e eu ajudei ele aí, joguei água e tal, e tudo deu certo. E depois nós seguimos a viagem. Esses vídeos, conforme eu venho dizendo, eu fiz diversos vídeos, uma série de vídeos aí, inclusive de drone, sabe? Também com gimbal, né? Tem de tudo aí nessa história. Eu acho que até aqui, se eu não me engano, são 18 vídeos, mas alguns talvez eu não vá publicizá-los não é bem a palavra, né? Acho que tem uma diferença entre publicar e publicizar, né? Eu acho que publicizar, não sei, eu não estou falando com certeza absoluta, não tenho cientificidade, né, técnica nem expertise, né, para falar disso. Qual que vai ser a diferença de publicizar para publicar? São termos que são relativamente novos para mim, apesar de que publicizar é tornar público o ato da autoridade pública, né? Então, eu acho que, por exemplo, você assina um documento e tal, mas eu não quero enveredar por esse caminho, não. Mas voltando à história, esses vídeos, ele tem essa conotação de mostrar o momento, mostrar a estrada, nós conversarmos, falarmos de coisas, de pessoas, circunstâncias. Eu falo de aprendizados, eu falo das coisas que eu ouvi dizer e que foram importantes para mim. Às vezes, nesse canal meu aqui, durante as minhas reflexões, as nossas conversas, eu
às vezes paro para falar, leio um poema, leio uma poesia, leio um texto bíblico, leio uma filosofia de alguém, eu, né, gosto, uma crônica, um texto qualquer que seja do meu agrado. Às vezes eu faço isso, embora nesse vídeo aqui eu não tenha a intenção de fazer. E o normal também em mim aqui é não preparar um roteiro. Eu pego a imagem, começo a assistir a imagem e me ocorre algumas citações, alguma coisa que eu queira falar, e eu vou desnudando, eu vou né, de forma não muito eloquente, claro, eu não tenho essa oratória, né? Então eu acabo falando de forma aí improvisada, de forma muito coloquial, mas também isso muito me apraz. Eu não tenho dificuldade com isso, de ser coloquial. Aliás, eu procuro não ser formal nessas interações que nós temos aqui, e eu procuro também transmitir para vocês os meus sentimentos, as impressões que eu tenho, e nessas oportunidades, em geral, sempre alguém tece alguma consideração, ainda que de forma sutil, sobre a viagem, sobre o momento, sobre o registro, mas eu me comprazo muito, eu fico muito alegre quando alguém corresponde. Acho que qualquer YouTube fica, né? Tem esses fantásticos aí que tem né, dezenas de milhares de inscritos, né? E ele não vai conseguir responder a todas aos comentários. É natural, a gente compreende, né? Mas não é o meu caso. O meu caso, eu além de ter pouco inscrito, o número de visualizações é muito modesto, muito acanhado. Então eu tenho facilidade para poder responder, e me apraz também a resposta, conversar, interagir. Eu acho isso bacana. E nessa estrada, né, eu vinha saindo, eu estou colocando apenas pequenos trechos, né, da estrada para o vídeo fluir. Foram esses trechos que eu tive a oportunidade de gravar, então eu falei, bom, então eu vou colocar aqui. Eu não gravei tudo, sabe, na viagem, mas alguns pedaços, né, passando por aqui vou gravar. Se deu mais ou menos assim. Muito obrigado aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos, né? Aos antigos também que assistem os nossos vídeos, viu? Muito obrigado a todos. Sobre os lugares que a gente vai passando, sabe? Aí eu me recordo que é Diamantina, sabe? Eu tô passando por fora de Diamantina. Essa estrada aí passa, né? Não passa dentro do centro da cidade. Inclusive o centro da cidade é bem diferente, que aqui as construções são mais modernas, são mais novas, né? Lá tem um centro histórico. Diamantina é toda histórica, né? Mas cresceu muito. Quando eu estudei aí há quase 50 anos atrás, né? Era bem diferente, né? Nessas estradas todas, tudo aí era muito diferente, né? Muita coisa aí inclusive não tinha, né? Mas o tempo transforma. Nesses últimos 50 anos nós tivemos uma transformação muito grande no mundo, né? Agora nós temos drones, né, que voam, temos robô que opera, ó que bacana, né? O que é o avanço da tecnologia, né? Temos a inteligência artificial que ajuda na composição de textos, é capaz de muito mais. Eu, por pobreza de linguagem, por ser um analfabeto digital, eu não tenho capacidade de fazer uma dissertação a respeito de com todos os adjetivos de qualidade que tem a inteligência artificial. Inclusive, é tão incrível a inteligência artificial que certas aeronaves, especialmente aeronaves de guerra, precisa de vários computadores, várias inteligências artificiais trabalhando ao mesmo tempo para pilotar algumas naves mais complexas, né? E eu imagino que no piloto automático também, hoje em dia, né, das aeronaves comerciais, também são inteligências artificiais que estão operando. Embora eu não fale isso com propriedade, eu não tenho cientificidade, não tenho a expertise para tecer aqui considerações realmente com um teor mais profundo, né?
para falar com maior certeza. Mas, inclusive, é tema, né? Se alguém pudesse habilitar a falar, e é sempre bom. Como eu disse, eu gosto dessas interações e né, como não haveria de gostar, né? O YouTube precisa disso, né? Mas sim, uma coisa importante, agora tirando essas conversas superficiais que a gente tem por aqui, uma coisa importante que eu acho que eu falo aqui e gostaria de repetir, ela tem um nexo de casualidade fortíssimo com o núcleo familiar, o meu núcleo familiar. Eu falo que alguns desses vídeos, ou pelo menos a maioria desses vídeos, eu os dedico a todas as pessoas, aos corações amigos, as pessoas que vêm, passam, assistem um pouco, não quer continuar vendo, né, tem ocupações e tudo. Eu compreendo, isso aí é natural. Aqui no YouTube a gente sabe que as pessoas às vezes não conseguem ver. E ainda tem uns casos ainda que o amigo, ele se sente na obrigação de assistir um pouco do seu vídeo para te dar a visualização. Parece que a plataforma, parece que o algoritmo, ele nem entende isso como uma coisa muito boa, sabe? Mas né, é um esforço do amigo, né? Que ele faz para gente, para nos ajudar. E isso deve ser celebrado como um gesto de amizade, de bem-querer, né? Eu sou muito simpático a isso e fico muito satisfeito com qualquer gesto de simpatia, né, de apreço que a pessoa faça por mim. Eu, em geral, quero até procuro oportunidades para agradecer. Mas eu tenho um pouco de dificuldade com a questão do raciocínio, sabe? Eu não tenho concisão, eu não consigo ser breve, eu não consigo ser conciso. E sobre a clareza, a pessoa tem que fazer um certo esforço para acompanhar meu raciocínio também, para compreender, porque eu gosto de falar, eu acabo falando de uma forma difusa sobre vários aspectos, sobre vários temas. Às vezes eu consigo falar de muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer com isso, acho que eu não deveria ter dito consigo, né? Eu queria dizer de fato que eu apenas me ocorre às vezes de eu falar de várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu falava do núcleo familiar, da minha motivação para fazer os vídeos, para postar aqui, dedicava às pessoas que eu gosto, aos corações amigos, que muitas vezes dedica até parte do tempo no intuito de me agradar, de ver, de participar aqui. Mas tem um grupo especial que eu já venho falando de algum tempo, que me toca muito, que são as pessoas que estão, por alguma razão, impedidas de fazer uma viagem, seja por questão de saúde, seja pela distância, seja por qualquer dificuldade que as atrapalhe elas fazerem uma viagem, elas fazerem um passeio, muitas às vezes em cima de uma cama, outras no leito de um hospital, os velhinhos de idade que não tem mais condição de, às vezes, não se sente nem inspirado, e que a autonomia está pouca para fazer uma viagem distante. Então a essas pessoas eu dedico esses vídeos, e esse aqui é mais um que eu tenho assim, a satisfação de dedicar às pessoas, e a essas pessoas, e agradecê-las ainda por assistir, e eu espero que elas sintam essa satisfação, porque estarmos viajando é um negócio fantástico, né? A viagem, ela tem várias conotações importantes aí de sensibilidade, as sensações, né, que a gente tem durante a viagem, os prazeres, né? A gente conhecer lugares novos, a gente conhecer pessoas, e as pessoas de outros lugares em geral, os costumes de algum lugar que a gente não tenha
o hábito de frequentar, que seja diferente do nosso habitat ali, sempre vão somar alguma coisa para a gente. Uma pessoa que faz uma viagem, sempre ele volta diferente. Me lembra até um pensador da história chamado Ariosto, o distraído. Ariosto não, vou lembrar melhor aqui, é um que foi até engenheiro também, Heráclito, da cidade de Efésios. Agora eu lembrei, ele fala que um homem não é o mesmo depois de passar por um rio, assim também como as águas que o cercaram, né? Então quando ele volta, ele vai de um jeito, e quando ele volta ele é outro, né? Então, e as águas também são outras, né? Né, eu gosto dessas analogias, sabe? Eu gosto de filosofar assim, dessa forma, de fazer às vezes algumas avaliações introspectas, inclusive, sobre eu próprio, os meus sentimentos, o que eu enxergo ali durante uma viagem, né, as minhas interações com as pessoas. Eu sempre absorvo muito do conteúdo moral das pessoas, né, do que as pessoas passam de forma natural. É claro, nenhum de nós aprova a hipocrisia, né, a maledicência, né, a gente não nos aprazemos com isso, né, mas a gente tem satisfação, tem alegria de, ao contrário, a gente trazer as melhores impressões de onde formos, de onde estivemos, de onde passamos, e sempre as lembranças de gestos, de falas. Isso tudo faz com que a gente se sinta bem e queira transmitir, inclusive. E é esse sentimento que eu gostaria de trazer para as pessoas. E também eu sinto necessidade de me explicar, apesar de eu me sentir uma pessoa, né, assim, mais né, ter um aspecto assim mais manso, né, não querer nenhum tipo de beligerância, mas eu sinto que nisso aí eu me pareço com a minha mãe, sabe? Minha mãe é uma pessoa bem idosa, octogenária, e ela faz umas preces, ela é uma pessoa muito religiosa, e não foi a idade que a transformou em religiosa, não. Minha mãe, desde muito nova, ela sempre foi muito ponderada, muito equilibrada. Minha mãe sempre teve um cuidado muito especial no trato com as pessoas. Ela é muito polida na fala, embora ela não seja uma pessoa letrada, mas ela sempre teve a preocupação de falar de uma forma que causasse uma sensação de bem-estar nas pessoas. E por essas razões ela foi amadurecendo, a idade chegando, e ela costuma falar nas preces dela, né, eu vejo ela falando, parece até ela falar de si mesma, embora ela ainda tenha autonomia para chegar na igreja e ir lá participar das orações dela. Mas quando ela ora e eu posso assistir, eu vejo ela falando que pede a Deus, né, por intercessão na saúde, para Deus cuidar daquelas pessoas mais velhas. E ela fala, os velhinhos de idade que antes ia na tua casa e agora não pode mais ir porque já se encontram enfermos e doentes, fracos, e para que Deus os visite. E é nesse sentimento, é exatamente por causa disso, que eu estou falando de uma coisa muito pessoal minha aqui, sabe? Eu estou fazendo uma exposição assim da minha alma, sabe, do meu coração. Eu poderia estar falando de outras coisas, falando de coisas técnicas, mas eu não tenho interesse nisso. Eu gosto de falar de coisa que seja capaz de motivar e seja capaz de inspirar, e que eu próprio me inspire. Então, o que eu quis dizer com toda essa conversa tem esse sentido, de trazer alegria e bem-estar para todos que estão assistindo o vídeo, dividir esse momento da estrada com as pessoas, com nossos amigos, e desejar que tudo de bom lhes aconteça de acordo com os bons desejos de vossos corações. Isso tudo eu peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nada nós somos, mas nós temos do nosso lado o príncipe único, aquele todo-poderoso, o príncipe da esperança,
o Cristo estadista de Deus. Fiquem todos com Deus